vocês sabem, o episódio 9 do Incrível Circo Digital vai ser o último episódio da série. E bom, eu até fico me perguntando do tipo, como é que vai ser o final da série? E aí, vendo aqui esse canal Zertek, que é um canal bem assim iniciante, né, que a gente pode ver que tem uns vídeos que são bem mais recentes, dá pra ver que a gente pode do tipo, bom, que aqui a gente tem um vídeo que vai falar assim, todos os possíveis finais de Digital Circus explicados, ou seja, como que vai ser o final. Então esse vídeo eu acho que vai ser bom, que vai ser de teorias, e também por quê? Porque assim a gente pode dar uma teorizada do que pode acontecer. E bom, não é todo mundo também que vai... Só pra avisar que eu tô meio gripado, tá? Então, se vocês verem aqui, não se preocupem. E bom, como vocês podem ver, não vai ter gente que vai conseguir assistir o Circo Digital nos cinemas. Por isso que eu acabei tendo uma ideia. Ao invés de reassistir os episódios, eu deixei assim: oi pessoal, eu tô aqui para avisar que eu tive uma ideia interessante. Para quem não conseguir ir pro cinema para assistir ao último episódio do Incrível Circo Digital, eu decidi que vou trazer aqui pro canal, eu reassistindo aos episódios 7 e 8 a partir do canal do Core. Já vou direto ao assunto. A minha ideia é fazer esses dois vídeos para quem não for assistir ao Circo Digital no cinema. Exatamente. Ou seja, quem for assistir esses vídeos aí não é feito assim totalmente para quem já for assistir de forma antecipada no cinema. Mas a ideia é fazer aqui para quem ainda não for assistir assim e quem for assistir no YouTube. E esses dois vídeos vão sair entre os dias 12 e 16 de junho. Ou seja, em junho a gente vai rever, e aí no dia 20 teremos o react do episódio final. Depois disso, o canal vai mudar totalmente. E quais serão as mudanças? Bom, só vou logo avisando que eu não vou deixar de fazer Digital Circus aí nesse canal, fiquem tranquilos. Mas vai ter um negócio mais detalhadozinho, né, em breve. Então, bom, dito isso, vamos ver o vídeo, like garantido, o vídeo original na descrição, e vamos lá. Cara, você já viu algum final de uma série, de um anime, que fez até os próprios dubladores chorarem antes mesmo de ser lançado? Pois é exatamente isso que está acontecendo com o The Amazing Digital Circus. Ah, é mesmo, isso é verdade. O último episódio vai ter cerca de 1 hora. E segundo a própria criatura... Ah, com certeza, vai ter mesmo. E eu acho que eu não vou conseguir assistir e fazer no dia. Talvez eu faça bem cedinho no dia seguinte, e aí eu trago, aí será postado às 7 horas da noite. O final não vai ser só pesado, vai ser o tipo de final que muda completamente a forma como a gente enxergou toda a história até agora. E o mais curioso disso tudo, mesmo ninguém sabendo o final, já existem sim pistas suficientes espalhadas pelos episódios pra gente montar uma linha do tempo e montar... E sem contar que tem alguns que colocam do tipo vazamentos falsos e outras coisas, até tipo dando spoilers. Algumas até aceito que sejam teorias, algumas que eu até aceito. Mas outras eu prefiro não acreditar porque alguns são assim mais vazamentos falsos. Muitas teorias fortes para explicar como vai ser esse final. E algumas delas são muito mais perturbadoras do que você tá esperando. Isso eu tenho certeza, cara. Principalmente a última teoria do vídeo, que é, cara, inacreditável. Mas vamos começar pela mais simples, mas talvez seja a mais dolorosa. E se não existir uma saída, cara? Foi o que eu pensei também. Talvez, tipo... Mas uma teoria que eu tenho é que eu já cheguei a ver algumas que os personagens podem acabar sendo, tipo, cópias de mentes que foram colocadas aí. Que a pessoa do mundo real colocou o VR na cara e aí a mente dela se transportou para dentro do jogo. E aí, com isso... nada demais aconteceu pra pessoa na vida real. E aí, seguiu em frente. É bem provável que seja do tipo baseado no Soma também. A Ghostworks deixou assim claro que o jogo é bem baseado no Eu Não Tenho Boca e Preciso Gritar, que é uma obra... Eu esqueci o nome do autor, mas é uma obra que é bem baseada nisso daí. Cheguei a ver meio pouco, mas é bem baseado mesmo, se eu comparar com o Circo Digital. E bom, Johannesburg também pega muito do Circo Digital, além de ser um filme do Minecraft, é que também sim, o Johannesburg pegou toda a história do filme do Minecraft, mas ao invés de seguir a narrativa como o filme fez,
aí tem elementos novos, ou seja... Desculpa. Bom, ou seja, o que a gente pode ter? A gente vai ter algumas coisas que o filme não colocou e que também vai ser colocado na futura sequência e outras coisas, assim. E por ser uma série de Wall Jr., a partir do episódio 10, que vai ser o último episódio da série, e não contando com os shorts, porque o Johannesburg Shorts vai ter 15 shorts, ou seja, os curtas e tudo, os episódios curtinhos. Então, no caso do episódio 10, o episódio 10 de Johannesburg vai mudar totalmente a franquia Wall Jr. Ou seja, se você acompanha o Wall Jr. desde o princípio e até conhece por conta de Johannesburg, o episódio 10 da série vai mudar completamente a forma de como que a franquia é. Exatamente. Bom, continuando o vídeo. Mas sobre o caso, eu acho que eles são tipo cópias, eu acho, em uma teoria, né, claro. Então, talvez eles não consigam sair, né? Até mesmo a própria Pomni, no início do episódio 8, já disse também que a melhor opção é desistir da saída e viver com o que a gente tem. É, uma boa lição pelo menos. Comigo, o Kane some, todo o sistema quebra e as aventuras acabam de uma vez. E tudo que sobra é o circo simplesmente destruído, sem propósito, sem direção, sem nenhuma esperança de sair desse local. No começo... E o pior é que tem um detalhe curioso também. Tem algumas coisas que, a partir depois de como o episódio 6 terminou, pro episódio 7, eu comecei a teorizar na minha cabeça e muitas delas aconteceu ao decorrer dos episódios, como no caso do episódio 7. Que eu pensei, a Pomni e a Agatha depois do episódio 6 acabaram se reconciliando e tudo, e o Jax meio de escanteio do grupo, então, ou seja, separado e tudo mais. E aí, o que eu pensei era que, em algum momento, o grupo vai até o Jax para tentar ajudá-lo. Não foi exatamente o que aconteceu. Ao vazamento do episódio de praia, que eu vou até pegar aqui para vocês rapidinho. Porque como a gente pode ver, porque eu vi o trecho do episódio, tá aqui a Pomni, a Agatha e o Kingo jogando vôlei bem no Lago Digital. A Gengon e o Zubul, ao Azubul também, como vocês preferirem, caminhando pela praia. E o Jax de escanteio aqui, tipo, afastado do grupo. Aí quando eu vi esse trecho, eu fiquei assim, cara, o Jax de fato perguntando, mano, por que eu tô aqui, né? E aí com isso ele vai se afastando e indo pra dentro do circo. E de fato, isso aconteceu. Só que no caso, quando a Zubul tava conversando com ele, tava tendo uns papinhos e tudo mais. E aí com isso o Jax tava lá de escanteio, enquanto a Pomni vai lá atrás do manequim. E aí o mais curioso é que a Pomni e a Agatha, que se reconciliaram bem no final do episódio 6, as duas vão junto lá com o manequim, bem na porta do quarto do Jax para conversar com ele. Eu achei impressionante. Assim, a Pomni até acredito que possa ir com frequência, mas a Agatha é a primeira vez que eu vejo alguma coisa disso. Será que a gente vai ter um pouco disso aí novamente no episódio 9? Tipo, bom, eu não sei. Mas de fato, no episódio 9 também, uma outra coisinha que eu queria comentar, antes de retomar o vídeo, e sim, bom que o meu vídeo vai ficando longo, porque aí eu vou tendo mais detalhezinhos do que eu vou explicando. É bem provável que o Jax, se bem que ele vai ter um surto, ele vai brigar com todo mundo aí, e tipo, vai até jogar toda a culpa no King, ou na Pomni também, sei lá, já que tem aquela frase lá, que o pessoal aí tudo ignorou ele falando, né? Tudo tava tranquilo até você e a Zubul aparecerem por aqui. Todo mundo ignorando ele, né? E aí, né, os negócios. E aí é bem provável que o episódio começa com um circo totalmente devastado. O episódio 9 começando de onde parou do episódio 8. E o Jax encarando as verdades, né? Eu até duvido que a Zubul vai tentar revidar, mas, enfim. Todo mundo provavelmente vai entrar em desespero, porque foi isso que eles fizeram a série inteira, procuraram a saída dali. Mas o tempo passa, dias, talvez semanas, e nada acontece. Nenhuma porta se abre para eles saírem, não tem nenhuma porta de saída, ninguém chega para ajudar. E aí vem o ponto-chave. Eles começam a perceber que ninguém vai salvar eles. E ao invés de desmoronar e dizer, não, vamos sair aqui, vamos achar uma saída, eles fazem algo inesperado. Eles simplesmente aceitam. Essa teoria toda conecta
conecta diretamente com a mensagem que a Ghostworks comentou, que diz o seguinte: que existe sentido até em uma vida parada, indicando que sim, talvez em um final parado, em um final meio triste, em um final talvez meio previsível, pode sim acontecer, segundo essa mensagem da Ghostworks. Mas e se ao invés deles fugirem, eles começarem a reconstruir o circo, mas dessa vez do jeito deles, sem o Kane mandando, sem aventuras forçadas, sem pressão nenhuma, eles só vivendo e reconstruindo tudo. Isso é o que torna esse final tão estranho, porque faz totalmente sentido também. No caso do tipo que, segundo até o Kingo no episódio 8, ele diz que por mais que o Caim tenha todos os poderes nas mãos e pode fazer o que quiser, eles também, os membros do circo e tudo, também têm. Só que no caso eles precisariam de concentração para fazer algo bom. Como no caso dele ter criado uma borboleta para a Agatha poder tocar para que uma vida dela seja restaurada. Então, é bem provável que alguma coisa que eles possam do tipo tá fazendo, porque por mais que o circo esteja desmoronando, mas talvez a magia ainda esteja neles e tudo. Então, é só questão de tempo. Então, é isso. Mas enfim. não é um final feliz, mas também não é totalmente triste. É aquele tipo de final que incomoda porque parece real demais, parece sem graça. Ok, agora segura tudo porque a próxima teoria muda completamente o jogo. E se alguém tiver que ficar para que os outros consigam sair? E aqui entram... Mano, pior é que essa é uma das principais teorias. Cara, eu não tô preparado pra isso. Porque, apesar de tudo, ambos os personagens são bons até pra mim. Até o próprio Jax, que por mais que eu eu xingava ele, chamava ele de coelho roxo, que também é um coelho roxo, é verdade, perna longa da Shopee. E bom, mas ainda assim ele é junto também, ele tem os seus motivos. Então, ao decorrer da série, a gente vê mais dele também. E agora que a gente tá vendo aí o episódio 9, é muito sem graça também de ficar atazanando e tudo. Tipo, fica mais chato. Assim como no Amanda The Adventure, por exemplo. Que no 3 a gente vai descobrindo mais sobre a Amanda e fica muito sem graça de ficar tirando no saco dela também. Então, tipo, é isso. O nome que mais faz sentido, Jax. Durante toda a série, ele parece só um cara caótico que não liga pra nada, mas e se isso for só uma fachada? Existem pistas de que ele pode não conseguir voltar pro mundo real. Talvez por causa de um acidente, talvez porque o corpo dele já não existe mais na vida real. Ou seja, sair... Apesar que não dá pra confiar na Ghostworks, porque, né, ultimamente ela tá com um arco de mentirosa também. Mas ela disse que umas imagens que aparecem na cabeça do Jax também, como tipo de flashback e tudo, da vida real, era irrelevante com a série. Ela disse isso do episódio 7. Então, ou seja, tudo que apareceu lá de trânsito, lá de estrada e tal, era totalmente irrelevante com a série. Mas, como ela também anda mentindo, então não dá pra saber se é verdade ou não. Mas eu acho que a gente vai descobrir no episódio 9. Grandes perguntas não serão respondidas, isso de fato é verdade. Mas assim, a gente vai ter uma história completa, pelo menos. E pro Jax pode significar ir de base. E ficar significa continuar existindo, mesmo que sozinho. Aí a gente pensa que você prefere ir de base na vida real ou viver preso sozinho pra sempre. Aquele negócio do o vermelho com o azul. O circo digital? Essa é uma pergunta que o Jax, cara, com certeza tem muita chance de se fazer no próximo episódio, no último episódio. Mas é aqui que entra um detalhe que muita gente ignora, a Pomni. Desde é mesmo, tem um detalhe, é um detalhe muito importante. No começo, ela é a única que realmente tenta entender o Jax. Ela observa como ele se comporta, as ações dele, confronta ele muitas vezes durante a série e principalmente ela não desiste dele de jeito. Eu tenho que concordar, isso é verdade. Por mais que a própria Pomni disse assim, o Jax, assim, foi você que se aproximou de mim, mas é verdade sim que a Pomni não é à toa que no episódio 7 ela tenha ido no quarto, né? Porque ela falou assim, por isso que a gente veio até você, queríamos saber se você tinha assim a chave pro quarto chinês. Aí o Jax,
pode pegar as chaves que eu tenho, porque essas daqui são as chaves que eu tenho, que eu nem sei para os lugares que são, e boa sorte. Aí antes dele voltar pro quarto lá, pro tal cochilo suspeito, a Pomni interrompe falando se ele não quer ir junto. Ou seja, a gente pode ver que a Pomni quer se aproximar do Jax, né? E o Jax, tipo... É claro, né? Tipo, eu tenho pena do Jax, isso é verdade. Mas ele também não se ajuda, né? Ele quer ser um babaca. Então, é difícil de defender ele. Nenhum. Então existe sim uma possibilidade muito forte de que, no final, ela escolhe ficar no lugar do Jax, não porque precisa, mas porque não quer abandonar ele. Talvez a Pomni, em vez de ficar no lugar do Jax, fique com o Jax, ou seja... Ou seja, só eles dois sozinhos no circo. Ah, entendi então. Então, no caso, ela queria do tipo... ficar com o Jax, mais ou menos. Ou enquanto o resto, vapt-vupt. A gente tem aí os momentos, isso é verdade, mas... e talvez... E como também o episódio 9 também é bem centrado no Jax, então... porque também vai ser 1 hora, então é bem provável que a Pomni tenta ir atrás do Jax, então é claro, porque é bem óbvio. Porque o Jax vai se afastar do grupo no começo do episódio, depois que começar a encarar umas verdades sobre o que estava acontecendo. E aí, né, o grupo vai ficar abalado e tudo. E aí depois, quando eles começarem a se recompor, talvez eles se juntem. Eu ouvi até umas teorias sobre o fato deles entrarem na mente do Jax, que é totalmente inspirado no episódio do Gravity Falls, onde os personagens entram na mente do tio Von Stan, porque o Bill lá, aquele negócio triângulo lá, um Bill pulante, versão o Abel lá do mundo Torágio, antes do mundo Torágio e tudo. Então aí com isso, eles vão lá para poder tentar ajudar o tio Von Stan. E aí dizem que eles vão entrar na mente do Jax para poder entendê-lo, para ajudá-lo. Mas eu ainda também tenho as minhas dúvidas. Enfim. Ficaria o Jax e a Pomni eternamente ali no circo, enquanto os outros vão embora. Isso muda completamente o impacto da história. Só que aí tem uns detalhes. A Agatha perderia a amiga que tem, principalmente porque elas se reconciliaram no episódio 6. Sem contar que... eu não sei como é. Eu sei que o Kingo e a Pomni têm uma boa relação de amizade também, a partir do episódio 3. E sem contar que aquele episódio lá foi o que mais me destruiu por dentro, pra ser bem sincero. E a gente vê uma boa relação deles e tudo. Porque eu acho que a Pomni é tipo, quase como uma filha pro Kingo, isso é verdade. Agora, a Zubul e a Gangle, eu já não sei como é que é a relação delas duas com a Pomni. Então... eu não sei, tipo, direito também ao certo. Mas eu sei que a Agatha perderia a amiga que tem e o Kingo perderia a amiga também, né? Mas, de fato, o Kingo e a Agatha também são muito próximos, já que a Agatha entrou no circo quando o Kingo estava sozinho. Porque deixa de ser só sobre escapar dali, né, do circo digital, e passa a ser sobre uma escolha. Cara, eu não vou terminar esse vídeo, eu não tenho outra saída, a não ser você deixar o like e se inscrever no canal. Se você deixar o like... Like garantido e... Mano, esse negócio aqui dos 60, cara... Mano, cara... é só colocar isso, a criançada fica louca. Nossa, todo mundo tem raiva desse número, cara. Não. Eu ainda quero saber quem que é o corno que popularizou esse brain rot, o 6-7, cara. Eu quero saber quem foi. E falando na moral, hein, mano, porque essa pessoa... enfim... mas like garantido. No canal eu continuo esse vídeo e a gente vai até o final. Senão, eu vou embora. Eu vou sair daqui que nem os personagens estão saindo do circo digital no último episódio. Cara, eu acho que eles vão sair, né? Eu não tenho certeza. Esse gancho aqui foi muito bom, na moral. Eu acho que eu mereço o seu like e sua inscrição. Se inscreve e deixa o seu like que não custa nada. O Jax dançando aqui, gente. Caramba. Fizeram o modelo do Jax dançando. Aqui pra gente tem muitos vídeos top sobre Digital Circus aqui no canal. Inclusive, eu queria saber uma coisa. Assim... tipo, é fácil assim? Como é que é animar no Real
que é aquele programa de jogos também, o Real, né, eu sei lá como é que se fala, e o Blender. Como é que é animar aí? É simples assim? Eu queria saber. Não que eu queira colocar os meus personagens na versão em 3D, porque eu não acho que combina perfeitamente. Bom, não que combine perfeitamente, isso é de fato, mas eu só queria saber, porque, enfim. Agora a gente vai entrar na parte mais pesada de todas. E se ninguém puder voltar para a vida real? Não porque eles não querem, talvez porque já é tarde demais. Alguns personagens estão no circo há anos. Kinger, por exemplo, está lá há décadas. E aqui verdade. É verdade. Enquanto os outros entraram em seguida, o Kingo é o que estava mais tempo no circo. entra um detalhe importante: o corpo humano não sobrevive tanto tempo sem necessidades básicas. Então existe uma teoria que muda tudo. E se os corpos deles no mundo real já foram de base, isso transforma completamente toda a história do circo digital. Porque a saída deixa de ser uma solução e vira um problema. Porque se eles saírem, pode talvez não levar a lugar nenhum, pode não ter sentido eles saírem. E tem mais, e se o circo não for só um jogo, mas sim algum tipo de sistema, onde as consciências deles ficaram presas depois deles irem de base na vida real? Tipo um... era essa teoria que eu tava comentando bem no início também. Talvez eles não tenham ido de base, talvez eles tinham colocado, como eu disse, colocado VR, a mente deles transportou, e aí com isso nada demais e seguir em frente. Foi o que eu penso ainda. Mas é uma boa teoria também sobre, né, o fato de eles terem ido de base. Uma simulação ou até uma espécie de pós-vida digital, vamos dizer assim. Agora pensa em outra parte. Sem contar que tem uma outra teoria do Scratch também, que diz que ele tinha um problema, acho que era um problema, eu sei lá se era um câncer ou alguma coisa assim, que eu não tô lembrado. Mas eu acho que ele tinha algum problema de saúde, que era terminal, parece. E aí, com isso, ele criou uns dados aí, parece, para transportar a mente pro digital. Então, é bem provável que seja isso. Talvez, eu acho. Fundamental, os momentos em que os personagens se machucam. E se aquilo for um reflexo de como eles foram de base? Isso tornaria tudo ainda mais pesado. Mas ainda tem uma peça importantíssima nesse quebra-cabeça, o Kane. Durante toda a série, ele age como alguém que acha que está fazendo a coisa certa. Ele nunca parece odiar os humanos. Na verdade... Não, sem dúvida. Ele, segundo até a própria... Até mesmo antes dos eventos do episódio 8... dos episódios antecessores, acho que bem pro... depois do... assim, antes do 5, eu cheguei a ver que a Guzzi Works disse que o Caim não é um vilão, de propósito nem nada. E que ele só tá lá por um propósito. Então, o Caim nunca chegou a ser um vilão negativo. E eu já vou logo avisando também que o Herodes, apesar que no prólogo e tudo, ele também não é um vilão. Ele só é vilão porque o pessoal odeia ele. Eu acho que vocês vão entender um pouco mais disso a partir dos próximos episódios, assim, de Johannesburg. E o mais legal é que a partir do ano que vem, vocês não vão mais precisar esperar, assim, meses para que um novo episódio seja lançado. Tirando o episódio que foi lançado semana passada, mas vocês não vão precisar esperar para que um novo episódio seja lançado, assim, de uns meses para cá. Porque depois que o episódio 3 for lançado, aí eu vou partir, porque o episódio 3 e o... o 3 não, o 3 já foi lançado, é o 4, né? O episódio 4 e o 5 estão sendo trabalhados normalmente. Igualmente, na verdade, quer dizer. Assim como os Johannesburg Shorts, que estão sendo também trabalhados juntos. Ele até parece mais confuso do que com raiva. E existe uma teoria muito forte de que ele pode voltar no final, mas não como um vilão, que foi como basicamente ele apareceu durante toda a série. E sim como alguém que finalmente entendeu. A thumb que eu utilizei, né, que é lá do canal Lanzinho. Deu tudo o que tinha que entender. Imagina essa cena. Ele aparece por um último momento, olha para os personagens e percebe que tudo que ele fez só causou dor. Então ele faz algo simples. Ele abre a saída dali. Agora não agindo mais como um controlador, que nem ele agia, mas como alguém que entendeu que às vezes, cara, deixar ir, você deixar alguém ir, é a única forma de realmente ajudar. E vamos para a teoria talvez mais emocional de todas. Sem o Kane, os que foram abstraídos ficam
sem controle. Então Ai, verdade. eles podem finalmente escapar de onde eles estão, e isso pode virar um caos total no Nossa, circo. isso. Mas existe outra possibilidade. E se eles Até alguns até tipo, eu me perguntei, como ficam os abstraídos? Eles também foram deletados junto com Caim, ou alguma coisa assim? Então ainda me pergunto sobre isso. puderem ser restaurados, existe um sistema dentro do circo que guarda dados antigos das mentes, e só um personagem parece entender tudo isso, que é o Kinger. Se ele conseguir trazer alguém de volta, alguém que todo mundo achava que estava perdido, abstraído para sempre, isso sozinho já explica por que os dubladores choraram. É realmente muito emocionante, cara. Agora vamos pra teoria. É mesmo. Se eles forem também atrás do computador que acabou caindo no vácuo, seria interessante do fato do Kingo tentar restaurar o circo sem precisar do Caim. Seria interessante, de fato. Talvez a mais tensa e mais importante de todo o vídeo. E se o Jax se tornar o novo Kane? Pensa Ih, rapaz. bem, se ele perder todo mundo, ele ver todo mundo indo embora, ele pode simplesmente não aceitar isso. A gente já viu que ele não bate muito bem da cuca, mano. E aí, ele assume o controle do circo. Ele começa a criar novas regras, prende todo mundo de novo. Ele vai ser basicamente o novo rei do local, que nem era o Kane. Mas não por maldade, e sim por medo. Medo de... Eu também não tenho, assim, tanta certeza de que isso possa acontecer. Mas tudo é possível. É o que eu posso dizer. Por ser uma teoria, tudo é possível. quê, cara? Medo de ficar sozinho pra sempre. Medo de não ter com quem conversar, não ter novos amigos. Medo de perder todos os seus amigos. E isso é o que torna essa teoria tão forte, porque transforma o vilão em alguém completamente humano, que era do bem. Aqui nessa história, basicamente, nessa teoria, um herói começa a se transformar em um vilão. E talvez para dar um embasamento nisso, a própria criadora já deixou muito claro que existe um grande plot twist nesse final da... Nossa, é verdade. Da série. Algo que, segundo a Ghostworks, muda completamente a história. Mas eu quero que você realmente pense nisso aqui, cara. Não responda rápido, pensa aí. Imagina você lá dentro do circo, sem saber se existe saída e sem saber também se o mundo lá fora, se a vida real ainda existe pra você, se você ainda está vivo. Sem saber se você ainda tem um corpo, cara. Você passa dias tentando sair, depois semanas, depois meses e não acha a saída. Agora me responde com sinceridade, em que momento você pararia de tentar? Porque é muito fácil dizer, cara, eu nunca desistiria, eu vou achar a saída. Mas a série mostra, cara, completamente o contrário disso. Cada personagem ali, talvez esse seja o ponto mais pesado de tudo que eu falei no começo do vídeo. Tenho certeza que esse tipo de final seria aquele final que a nossa cabeça iria ficar pensando nele por dias. Comenta aí a sua opinião, que eu quero realmente saber como você acha que vai terminar essa série. A gente se vê no próximo vídeo, tamo junto e valeu! Talvez, eu acho que a opção... Eu escolho a opção do fato do... a Pomba e o Jax acabam ficando no final, ou até mesmo aquele lá que eles aceitam ficar lá no circo e reestruturaram de alguma forma. Então, pra mim, eu acho que esse seria um final pra mim. Eu não tenho tanta certeza também, mas é uma teoria mesmo. Mas o jeito é esperar o fato do episódio 9 estrear. Eu sei que vai ter gente que vai pro cinema assistir o episódio 9. Então vai assistir de forma antecipada, infelizmente. Eu acho que eu não vou conseguir assistir no cinema. Eu acho que eu vou assistir até mesmo aqui no YouTube mesmo. Em react aqui com vocês. E... eu não quero chorar na frente de vocês, né, infelizmente. Mas enfim. E bom... é bom a gente ficar preparado. Porque o episódio 9 é o que vai trazer o final do como que isso vai acabar, o destino. Assim como o episódio 10 de Johannesburg. Inclusive, o Johannesburg tem encerramento da série a partir do ano que vem. Ou seja, ano que vem eu encerrarei a série Johannesburg a partir do episódio 10, que vai definir tudo o que a série já apresentou. Então, podem se preparar também, que além do circo digital, o Johannesburg também... porque por mais que pegue muito o circo de... por mais que pegue o circo digital, mas o final não vai ser que nem o do circo digital. Vai ser diferente porque os personagens estão presos lá, o corpo, tudo. Então, ou seja, a maneira de como que eles vão tentar sair do mundo superior. Então, ou seja,
vamos ter aí bastante coisa. Então podem aguardar que o negócio vai estar bravo. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Meia horinha de vídeo, mas acho que deve ter valido a pena. Muito obrigado a todos que assistiram e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!